Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira ensolarada, para tratar de um assunto leve, nem tão leve assim, né? Estou aqui com o João Paulo, meu sócio aqui do Contencioso Tributário, do Azevedo 7. E vamos aqui bater um bate-bola, né, João? A gente estava falando aqui agora há pouco, né? Quando a gente teve a ideia de fazer esse evento, a gente pensou, olha, o tanto que a gente conversa desse assunto de subvenção com os nossos clientes para poder analisar cada caso deles, o tanto que a gente conversa internamente no escritório para poder debater. O tanto de mídia que tem sobre o assunto. Tanto de mídia, material que a gente produz, e a gente pensou que ótima ideia para a gente pegar um assunto e conversar aqui num modelo de bate-papo, um momento mais leve, mais livre e que fica bem melhor para a gente poder abordar esse assunto de forma a descomplicar, né? Ontem mesmo e hoje de manhã eu já recebi mensagens de clientes sobre atualizações do assunto, né? O governo realmente está a todo vapor e a gente não pode deixar de esclarecer alguns pontos, né? Para que todo mundo fique na mesma página, porque tem alguns pontos que vão valer para todo mundo, tem outros que são muito específicos, então tem algumas pegadinhas, né, que a gente vê que está acontecendo. Então, para a gente não ficar aí nessa... E na toada do governo, vamos direcionar alguns pontos, esclarecer. Todo mundo está super à disposição. Aqui é um super bate-papo, então a gente está à disposição aqui para responder as dúvidas. Podem colocar lá no PIR as dúvidas, as perguntas que vocês gostariam que respondêssemos. No final, nós vamos responder preferencialmente todas, mas se não tiver tempo, as que, né, forem possíveis... Tem nossos contatos, vão ficar aí ao final, nossos contatos, vocês ficam à disposição. A gente tem também vários artigos produzidos sobre o assunto, né, João? Que fica lá na página do Azevedo. É isso aí, a gente tem também um conteúdo do escritório para tributário, um showcase no LinkedIn, uma página de produção de conteúdo dessas notícias, e tem muita coisa de subvenção, a gente sabe que teve aí vários capítulos aí ao longo de 23, algumas também virando ano. E a gente estava também discutindo aqui o quão idoso é esse tema, né? Não, porque ele está falando que é ao longo de 23. Eu chamo isso de um senhor benefício, né? A verdade, assim, entrando já no tema, a legislação, desde a década de 60, né, ela já faz distinção entre os institutos de subvenção para custeio e subvenção para investimento. E, assim, desde a década de 70 já é possível excluir, né? Já era possível, infelizmente vou ter que usar aí no passado, era possível excluir esses montantes da tributação, né, pelo IR e pela CS, ele ficava fora do lucro real. Então, isso é desde a década de 70. A gente pode falar do Decreto-Lei 1598, teve o parecer normativo 112 de 78. Então, assim, o único requisito que era exigido, né, que a gente já sabe, ser mantido como reserva de capital e depois do RTT ser mantido como reserva de incentivo. E assim, qual que era o objetivo desse benefício, né? O objetivo é manter o dinheiro dentro das empresas. Então, o que a legislação sempre previu? Você pode excluir a subvenção para investimento, desde que você mantenha o dinheiro que é recebido, e eu estou colocando entre aspas, porque a verdade é que, na verdade, você deixa, em muitos casos, na verdade, você tem um custo menor com tributação. Então, você pode pegar este montante que teria de desconto, né, de redutor de custo, ou mesmo um crédito que lhe é permitido, você tem que manter dentro da empresa. Então, o objetivo é evitar a distribuição de lucros. Isso é desde a década de 70. Então, assim... E por anos houve um debate, né, do que a Receita sempre ficou com esse benefício meio garrado aqui, né? Ela sempre trouxe, assim... qual que é as exigências para se manter esse benefício? Tem que ter sincronia do subvencionador, do subvencionado? Não tem? Ela sempre quis dar uma incrementada também, não estava nessa essência. Tinha que ter aquele carimbo, né? Você lembra que tinha jurisprudência que falava que o dinheiro tinha que estar carimbado? Então, assim, nunca foi, né, João, um tema que a Receita... de bom grado aceitou. Nunca aceitou tão tranquila isso. Não, ela sempre deu uma travada. Até que, né, com o decorrer dos anos, veio... E aí eu já vou pular lá para a Lei Complementar 160. Veio a Lei Complementar 160, cujo objetivo inicial era
pacificação da guerra fiscal, né? Aquele tanto de benefício que foi dado pelos estados sem um convênio, e aí tinha a guerra fiscal dos estados tendo benefícios uns que outros não davam, então resolveram dar remissões e tudo mais, fez-se ali a lei complementar e permitiu ali também que vários benefícios que antes eram tidos como irregulares, que ficavam anos discutindo no judiciário, passassem a se tornar regulares, né, desde que tivesse um convênio ou que fosse convalidado. E foi aí neste contexto de legislação complementar é que veio no bolo um acréscimo na 12973, falando, não, então agora, todo e qualquer benefício de CMS, né, dado pelos estados, vai ser considerado como subvenção para investimento. E que não poderia, ainda tinha uma cereja do bolo, falando que não poderia exigir nenhum outro requisito que não aquele que já estivesse previsto no artigo 30 da 12973, que é o quê? Reinvestir o dinheiro em expansão e implantação de investimentos. E aí a gente ficava naquela. Tá. Era uma norma, então, de equiparação, né? Ou seja, queria equiparar aquilo que poderia ser considerado como subvenção para custeio a investimento, né? E acabar com aquela confusão toda de discussão que tinha antes. Tem que ter prova de que eu peguei o dinheiro e fiz o investimento na compra disso e aquilo. Eu tenho que fazer uma prova de que da intenção do subvencionador e a ação do subvencionado está em sincronia. O objetivo era eliminar essa discussão que permeou o CARF assim, por anos, né? E tinha decisão de tudo quanto é tipo. Nunca foi uniforme isso, né? Até mesmo depois, pós-lei complementar 160, também não tinha uma posição clara sobre isso. Esse foi o problema, né? Ela veio para unificar. Aí a Receita, num primeiro momento, se deu por vencida, e eu coloco aspas também, porque ela emitiu uma COSIT, que é a 11, depois a 15, em que ela falou, ok, ela aceitou que não tinha que haver prova alguma, que bastava que fosse ou que o benefício estivesse em convênio ou que ele fosse convalidado, né? Quando teve a lei complementar 160, eles trouxeram alguns... Aquela exigência do artigo 10 da lei complementar 160, né? Isso, que é para convalidar. Era, olha, ou já é convênio, e aí convênio não tinha, já estava regular, ou se o benefício fosse irregular, teve um prazo para que ele se tornasse regular através dessa convalidação. Ela até dizia assim, né? Aplica-se inclusive para os benefícios em desacordo, né, com o convênio, desde que seja convalidado, né? Era essa a essência da regra. Exatamente. Então a Receita, no primeiro momento, falou, ok, deu por vencido. É o que seria equiparação plena, pode-se dizer assim. Eu não preciso mais preocupar com análise de nenhum requisito. Exatamente. Mas, né, como se é de se esperar, né, a gente também nunca foi muito iludido com isso, logo depois, em 20, veio mesmo a COSIT 145, né, em que ela fala... depois, né? Meses durou pouco depois. tempo nossa alegria. Felicidade, né? Que a COSIT veio falando? Não, ok, eu não preciso ter outras provas, mas ele manteve a condição de que a subvenção ela estava condicionada à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Eles se apegaram ao caput do artigo 30, né? E que, de fato, ele sempre existiu ali. Mas, assim, o ponto é, as empresas começaram a ficar na dúvida. Então, basta, então, que o setor tenha sido... que o benefício que foi dado para um determinado setor, ele seja... dado por algum motivo, por exemplo, tem vários benefícios dados para o agro, e aí você vê na exposição de motivos, você vê várias notícias, os estados resolvem. Então, você conseguia, de fato, fazer um arcabouço de prova bem robusto, né, João? E era aquela coisa assim, será que a gente, como a Receita disse que teria tido uma espécie de mitigação dos requisitos, mas não era equiparação plena, né? Uhum. Mas a gente viu também um movimento de várias soluções de consulta posteriores a essa em que ficavam respostas muito vagas, ela nunca analisava de forma muito concreta se aquele benefício ali se enquadrava ou não, né? E existia aquela dúvida assim, a gente está voltando um pouco lá para o parecer de 78, o parecer CST, ou a gente que é o terror do terror. Né? O terror. Ou a gente tem que fazer a análise no que você estava dizendo aí, só naquela origem ali na gênese. Quando
se concedeu aquele incentivo, o objetivo, o propósito era de expansão do empreendimento, isso seria suficiente, né? Não, e retornando o que eu falei no início, né? Por que a gente fala que isso é um senhor benefício? Gente, desde a década de 70 já é possível essa exclusão. Né? Então, assim, nós não estamos falando de nada novo, é uma legislação antiga e o objetivo sempre foi qual? Quando surgiu isso? Manter o dinheiro dentro das empresas. Então, como que você exige a manutenção do dinheiro das empresas? Evitando que faça-se distribuição. Então, assim, esse requisito, que é o foco principal do benefício, ele sempre foi mantido, sempre foi respeitado e ele nunca foi questionado para fins de subvenção para o investimento. Essa constituição da reserva, ela então atende, né, esse objetivo de evitar a distribuição para os acionistas, manter o dinheiro na empresa. Que é o objetivo. E é como você me falou, isso sempre teve presente no histórico antigo desde a década de 70, seja na época que era reserva de capital, seja depois quando passou a transitar pelo resultado e para reserva de lucro. De um modo ou de outro, esse objetivo estava atendido nisso, né? Estava atendido. Isso para fins de subvenção para investimento, e aí eu volto aqui a bater nessa tecla, nunca foi questionado pelos contribuintes. Do tipo, não, isso aqui eu acho que é um excesso de requisito. Não. Ninguém nunca pediu, pleiteou, eu quero excluir a subvenção para investimento e não quero fazer reserva. Não. Todos os contribuintes que faziam as exclusões de subvenção para investimento sempre acataram essa questão da reserva. Tanto é que... Por padrão, né? Por padrão. Isso aí é padrão. A questão sabendo que uma vez que houvesse a distribuição, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai tributar aquilo que você deixou de tributar e está tudo certo. O ponto é que, paralelamente, correu majoritariamente no judiciário, eu falo que é majoritariamente no judiciário, porque a gente não teve conhecimento de contribuintes fazendo de forma administrativa, que a gente fala até no peito, né? Majoritariamente no judiciário, corria a seguinte discussão. Eu posso excluir esse benefício, e a maioria é voltada para o crédito presumido. Eu poderia excluir esse benefício de crédito presumido, já que ele é tido como um benefício positivo, e eu vou entrar depois nesses pontos. Eu poderia excluir esse benefício da base do IR-DCS, até mesmo do PIS e da COFINS, tendo em vista que, na verdade, ele não é uma receita, ele não é um lucro, teria uma afronta, não teria? Ou seja, o Estado está me dando um benefício, um crédito, e a União está abocanhando um pedaço. Então, começou a ir para o judiciário e começou a ter uma corrida, né, João, dos contribuintes sobre isso. Isso é uma outra vertente, porque quando, né, se a gente admite o regime de subvenção que existia lá desde, né, a gente falou década de 70, é como se fosse uma parcela, né, esse benefício, subvenção como um todo, que a priori poderia ser tributada por IRCS ou por PIS/COFINS, e que a legislação criou, né, uma espécie de isenção, criou um mecanismo para permitir observar determinadas condições. Essa outra vertente, ela dá um passo antes, porque ela está dizendo, na verdade, que aquela subvenção sequer pode, né, se amoldar ao conceito de renda ou ao conceito de receita. Então, é um fundamento diverso. Não, e que não tem nada a ver uma discussão com a outra, né? São totalmente paralelas. Se você... essa independe de reserva, ela não tem nada a ver, né? O que é importante deixar claro é que, paralelamente à discussão de subvenção para investimento, reserva de incentivo e tudo, é essa discussão do Pacto Federativo que o STJ acabou, depois de uma chuva no judiciário, ele resolveu julgar, né, João? A gente tem aí, no próximo capítulo dessa história, um julgamento em novembro de 2017, na relatoria da ministra Regina Helena Costa, e esse caso é muito conhecido, né? Ele não é um repetitivo, é um julgamento da primeira sessão, mas ele acabou se tornando emblemático porque ele passou a ser mencionado sempre como uma referência jurisprudencial sobre a matéria, mas ele tratava exclusivamente do crédito presumido. Então é importante também falar isso porque nesse julgamento não se debateu em nenhum momento sobre regras de subvenção. Isso não foi discutido nem nas instâncias ordinárias, nem no próprio STJ. E a conclusão foi, o STJ disse, em relação ao crédito presumido, ele não pode ser tributado por IRCS. Ele estava analisando, né, o IRCS especificamente, mas o fundamento foi o que a gente conhece aqui como ofensa ao Pacto Federativo, né? Ele colocou lá várias explicações, mas a essência é que quando o Estado, né, no exercício regular da política fiscal dele de conceder incentivos, né, como para atrair empresas ou para expandir as empresas que estão lá, ele concede benefício, a União não pode chegar lá e abocanhar aquele benefício para tributar por IRCS, isso causaria um conflito, uma tensão entre União e Estados. Existe também um fundamento adicional nesse julgamento, ele é até secundário, né, porque o maior peso foi Pacto Federativo, a gente até pode colocar assim, 90% da fundamentação do acordo é Pacto Federativo,
E o STJ à época também disse que esse crédito presumido ele não se amoldaria ao conceito de renda. Eles fizeram um paralelo, né, com o julgamento da exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. Tinha acontecido à época lá em março de 17, esse julgamento da primeira sessão novembro de 17. Eles fizeram um paralelo ali, sem muita explicação, mas disseram, olha, por essa lógica aqui também, além de ofender o Pacto Federativo, essa parcela não é considerada como renda, né? E aí a gente teve, a partir desse novo capítulo, uma enxurrada de ações também, já tentando aplicar isso tanto para o crédito presumido, mas para estender esse mesmo raciocínio para os demais benefícios. Para a PIS/COFINS também. Não, eu ainda te falo essa questão do PIS/COFINS, por quê? Porque eu estou lembrando aqui, eu entrei no escritório há 11 anos atrás, 2013, e o primeiro parecer que eu fiz dentro do Z27 foi a possibilidade de excluir subvenções para investimento. Na verdade, não eram subvenções, até porque tinha até contrapartida, esse era bem clássico, mas era de ISS e era da base de cálculo do PIS e da COFINS. E na época, assim, quase não tinha jurisprudência. E quando eu fiz, porque foi em 13, esse julgado foi em 17. Quando eu comecei a fazer pesquisa para fundamentar a legal opinion, o que eu achei foi um tanto de coisa do imposto de renda. E na época eu virei para hoje meu sócio, mas na época meu chefe, falei, olha, PIS e COFINS não tem nada. Mas é tão óbvio quanto é para o imposto de renda. Isso não tem você como poderia ser, né? também dividir entre essas duas vertentes, né? Sim. Porque para o PIS e COFINS, a previsão de exclusão da base expressa como subvenção veio com a 12973, né? Ela alterou a 10637, 10833, mas você poderia, que era o argumento que eu acho que mais se desenvolvia, é de recuperação de custo, né? Eu não tenho receita, né? A gente sabe que algumas empresas... Não, e no caso lá tinha muito de redutor de custo mesmo, porque tinha redução de alíquota, tinha redução de base, não tinha questão só de crédito presumido. Sim. E aí a gente passou a ter, primeiro, né, a gente tem também ações que começaram a estender esse argumento de violação do Pacto Federativo para PIS/COFINS. Também se desenvolvia esse argumento de recuperação de custo, de que não era receita. Foi uma enxurrada de ações. Foi uma enxurrada de ações. E o próprio STJ, na sequência, a primeira sessão, inclusive, ela proferiu várias decisões, sempre se reportando a esse RESP 1517-492. E a discussão, quanto a crédito presumido, era pacífico, né? Pacífico. Agora, os outros benefícios é que se pretendia estender, né? E aí eu vou entrar neles, mas assim, só voltando então um ponto atrás. Teve ali complementar 160, que equiparou, né, como se a doutrina começou a falar muito em ficção jurídica, né, de tornar qualquer subvenção, ainda que fosse para custeio, como subvenção para investimento, bastando que fosse feita a reserva de incentivo e para que pudesse ser excluído da base do ISS, e começou a se estender isso para o PIS e COFINS, porque o conceitual estava na 12973. E essa outra discussão, ela era paralela a essa. Ela é completamente segregada, né? Que é poder excluir independente de subvenção. Não se discutia a questão de subvenção. E isso eu estou falando, começou a permear isso, mas eu fiz um parecer em 13 sobre isso. Né? Nem existia lei complementar 160. Então, assim... Quais eram os demais benefícios para a gente relembrar? Então, a gente tem o crédito presumido, que ele é tido como, começou a ser chamado, né, como um incentivo financeiro positivo, porque você ganha um crédito, né, do Estado em substituição ao crédito que você teria. Então, muitas vezes, o objetivo é que ele seja bem maior do que você teria se fosse um crédito Às normal. vezes chamado de crédito outorgado também, mas sim, basicamente que é a mesma coisa. Né? E aí tem os demais, que são os tidos como benefícios negativos, né? Se é que pode chamar de algum benefício de negativo. Mas, enfim, essa é a nomenclatura que tem sido usada. Porque, para mim, benefício é sempre muito bem-vindo, né? Então, a gente não pode usar de negativo. Mas eles são chamados de negativo. Então, que é isenção, que é a dispensa do imposto, né? Então, teria uma incidência e ele é dispensado. Tem a redução de base de cálculo, que você reduz um percentual. Tem vários e vários regimes especiais e até normas nos regulamentos que dão essas reduções de base e que, pela jurisprudência, isso é tido como se fosse uma isenção parcial, né, que equipara totalmente. O Supremo, né, tem esse entendimento. Tem esse entendimento. Tem a redução de alíquota, e aí a gente vai entrar um pouco nisso, porque a redução da alíquota, qual que é a alíquota padrão? 18%.
qual que é a alíquota mínima permitida, porque teve um bate-bola com o Senado, teve julgados, seria 12. Então, o que é abaixo de 12 é redução de alíquota, com certeza. O que é 12 é o quê? Aí a gente vai entrar nessa discussão mais para frente. E diferimento. O que é o diferimento? É uma técnica de arrecadação, tudo bem. Então, você vai deixar de recolher naquele momento e vai postergar aquele recolhimento para o momento seguinte. Mas quando é na saída e eu vou postergar para um outro contribuinte, é a mesma coisa que uma isenção. Né? Para você, então, assim... A feição é de uma isenção. É uma dispensa. Né? É uma dispensa. Então, são esses outros benefícios que começou-se a correr atrás e falar, pô, então é um benefício negativo, assim como o crédito presumido não é uma receita, essa redução de custo vai ser considerada receita? Por quê? Né? E aí foi nesse cenário que começou outras discussões, né, João? Aí a gente tem, então, em abril de 23, né, na verdade, um pouquinho antes, o STJ ele resolve afetar 2 recursos especiais como representativos de controvérsia dessa discussão que é: eu posso estender o racional do crédito presumido para exclusão do IRDSS para os demais benefícios, que é os que aqui a gente está chamando de benefícios negativos. E foi feito um julgamento no qual a tese foi dividida em 3 pontos. Né? Primeiro, o STJ decidiu que não é possível, não pode fazer essa extensão. Então, aquela discussão sobre pacto federativo, essa ofensa ao pacto federativo, ela não se aplica a esses demais benefícios. Tá? E ele disse isso por 2 razões. Tá? Aqui, sem, a princípio, fazer uma crítica ali sobre estar correto ou não, mas o que o STJ entendeu? Primeiro, ele disse que somente no crédito presumido você afasta Você tem, na verdade, o efeito de recuperação, porque quando você tem os outros benefícios, né, como isenção, diferimento, redução de base, no meio da cadeia produtiva ou da cadeia de circulação de um bem, o imposto que você dispensa daquele que está promovendo a saída é o mesmo valor que o adquirente deixa de tomar crédito. E aí, na operação seguinte, a operação é tributada de forma cheia. Então, perante o Estado, ele não vai ter, né, uma renúncia ali olhando a cadeia de forma global. O STJ entendeu que isso, então, permitiria concluir que, como o crédito presumido é o único que, de fato, quando você concede para um contribuinte no meio da cadeia, o Estado estaria, então, renunciando uma receita, entregando um valor, nessa ótica, que, nesse caso, você tem a ofensa ao pacto federativo, nos outros não. Esse foi o primeiro argumento, e o segundo foi exatamente essa divisão do que ele chamou de benefício negativo e positivo. Ele entendeu o crédito presumido, na visão do STJ, ele está entregando um valor que, né, entraria ali como não é uma receita na visão, né, que os contribuintes têm, mas estaria entregando um benefício de forma positiva, e os outros o Estado está simplesmente abdicando, renunciando de cobrar. E só relembrando, porque faltou um benefício, um que também sempre foi muito pleiteado, foi a imunidade. A imunidade. Né? E só lembrando, estão fazendo lá dentro, o que é a imunidade? Né? A imunidade tem quantas empresas que têm imunidade em exportações, né? Várias, então a imunidade... Às vezes tem indireta também, vende para trade, também é considerado como extensão. Também, né? Só que a imunidade, ela não é o Estado que lhe concede, a União impede a tributação. Então, é quase que uma renúncia obrigatória, né? Então, a Constituição desonera, né? A Constituição desonera. Então, isso foi, inclusive, segregado no entendimento. O STJ, nesse julgamento, ele fala os benefícios diversos do crédito presumido, tais como isenção, ele fala do diferimento expressamente, né? Redução de base de cálculo. E na afetação ele falava imunidade. Na época isso até acendeu um alerta, a gente falou assim, pô, será que imunidade vai entrar nisso? Mas no julgamento ele excluiu, né? No acórdão está lá assim, olha, tira a imunidade aqui do que a gente vai decidir, né? E a gente viu que nos debates lá, nos votos, eles deram essa justificativa. A imunidade não é o Estado que está concedendo benefício, né? Mas a verdade também é que durante o julgamento foi até muito bem explicado, porque a ministra estava tirando ali a imunidade exatamente por ser uma questão de concessão. Então, sentido, a imunidade de todos, eu acho que é o que mais fez sentido, né? E aí agora já sendo parcial em termos de entendimento, assim, porque acho que a gente tem que sopesar, olha, quando é crédito presumido, eu viola o pacto federativo. Se é uma renúncia, eu estou deixando, em vez de eu te dar um crédito... Qual que é a diferença, muitas vezes? Em vez de eu te dar X% de crédito presumido, você vai deixar de tributar X. E, às vezes, no líquido é a mesma coisa. Sim. Então, assim, por que um viola o pacto federativo e o outro não, né? Mas... para a imunidade ficou um pouco... Inclusive, a gente viu que teve um movimento muito grande
antes do STJ julgar, isso foi o tema 1182, tá? A gente falando aqui, esse julgamento de abril de 23. Começou a ser produzido vários materiais ali para poder, né, mostrar que não deveria ter essa distinção do crédito presumido para os outros benefícios, independente desse caráter de positivo ou negativo, até porque, né, a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas contabilmente, né, você nem teria essa diferença, né, quando o Estado dispensa ou quando o Estado te dá um crédito presumido, né? Mas é uma posição, sim, criticável, foi o que foi decidido, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Pelo menos por enquanto, né? Está lá com embaixo de declaração. Por enquanto é o que temos de decisão em sede repetitiva. Sim. Então, positivo ou negativo, né? É para o STJ, é para o contribuinte como para a Fazenda. E tem gente que não está querendo aceitar ali as regras do jogo. Né? A gente vai ver que o desfecho desse julgamento, na verdade, quem ganhou, quem perdeu, depende de quem estava com o melhor marketing, eu acho. Exatamente, está incrível isso. Bom, então, ponto 1, não se estende o racional do crédito presumido aos demais benefícios. O ponto 2, o STJ fala, opa, peraí, você não pode excluir sob pacto federativo de forma incondicionada, sem reserva nem nada, mas você pode seguir o rito do artigo 30 da 12973 e fazer exclusão, seguindo as regras lá de constituir a reserva, né, e seguir as restrições daquela reserva, o que ela pode ser destinada. E aí a gente tem o que é o aspecto mais polêmico da tese, é o item 3, voltando, no item 2, quando o STJ fala que pode excluir dessa forma, ele fala que fica dispensada a demonstração de que o incentivo foi concedido como estímulo à implantação e expansão do empreendimento. Ou seja, ele reforçou, em princípio, aquela equiparação que os contribuintes sempre buscaram aplicar da Lei Complementar 160. E falando, olha, ok, você não pode excluir demais benefícios, tal como você pode excluir, ele reforçou. Crédito presumido sempre foi julgado, crédito presumido, ok, você pode excluir sem precisar fazer reserva alguma. Os demais, você não pode excluir dessa forma, mas ele reforçou, mas você pode sim excluir como subvenção para investimento. E aí ele reforça falando que tem jurisprudência já há muito falando que não havia necessidade dessa prova, né, João? Ele fala muito sobre isso. E aí o item 3, né, o STJ vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, você não precisa demonstrar que foi concedido com essa finalidade, expansão ou implantação do empreendimento econômico, mas como o parágrafo 2º do artigo 30 da 12973 não foi revogado, que é o parágrafo 2º é o que fala das regras de reserva, o que você pode fazer, o que você não pode, né? Como esse artigo não foi revogado, isso não impede que a Receita Federal, em procedimento fiscalizatório, ela avalie se foi dada destinação diversa à viabilidade do empreendimento econômico, né? Se aqueles valores ali foi dado finalidade diversa. Isso acendeu um alerta, né? Porque isso foi até a gente, né, acompanhou lá na época ali, assistiu ali ao vivo o julgamento, e foi uma proposta que eles falaram assim, olha, vamos colocar um adendo aqui, o ministro Herman Benjamin, né? Então foi o voto de relatoria do Benjamin, o voto relator e o voto do Herman como um complemento da tese, em que ele fala assim, olha, vamos incluir esse ponto aqui. Tá? O que não tem nada demais, né, João? A verdade é que... Não deveria ter. Não tem que ter, porque que a Receita tem a prerrogativa de fiscalizar e checar se a empresa que está fazendo a exclusão de subvenção para investimento está fazendo reserva, isso aí é desde a década de 70, voltamos. Esse senhor benefício... Essa prerrogativa isso é prerrogativa da Receita. Isso aí nunca foi questionado pelos contribuintes. Né? Eles sempre souberam que para eu manter uma exclusão como subvenção, eu tenho que fazer reserva. E se eu distribuir essa reserva, eu tenho que tributar. Isso tudo bem, a Receita quer fiscalizar. Isso ela está na prerrogativa. Clarissa, você lembra também, quando a gente estava acompanhando aquela coisa, foi parecido com jogo de futebol, né, de Copa do Mundo, quando a gente tem esses julgamentos repetitivos em STF, STJ, né, a gente vai acompanhando ali, é quase que vendo se a bola está indo pro gol. Pro lado, pro outro. E aí, quando a gente foi acompanhando, estava tudo caminhando ali para... beleza, né? Eu não vou ganhar a exclusão incondicionada, mas vou ganhar como subvenção e vou afastar aquela restrição que a Receita Federal estava impondo desde lá daquela COSIT de 2020. Aí foi colocado esse adendo. Quando teve o julgamento, a gente ficou assim, opa, peraí, mas o que aconteceu? Será que eles estão voltando ali um pouco para aquela restrição? Será que não? Mas aí publicou o acordo em junho de 23. E aí ficou claro. Porque a gente vê o seguinte, o julgamento... Ele é formado, né, a ratio decidendi, a essência do julgamento, ele é do voto de relatoria do Benedito Gonçalves e do voto
do Herman Benjamin, que fez esse acréscimo, e nesse voto dele fica muito claro que ele está explicando ali que quando ele quis dizer essa viabilidade estranha, o empreendimento econômico, ele está se reportando à reserva. A reserva. Ou seja, é seguir a lei, eu não estou colocando nada além da lei. Né? É exatamente o que o STJ tem que fazer. Ele tem que fazer cumprir a lei, gente. O STJ é guardião de legislação. Então, assim, aí foi muito engraçado, porque quando a gente acabou o julgamento, a gente falou, não, então tá tudo certo, porque a gente ficava ouvindo os votos, a gente já estava... teve esse alerta do 3, mas a gente falou assim, não, mas pelo andar dos votos que foram narrados, está tudo certo, então somente fazer reserva. E no dia seguinte, assim, o governo foi para a mídia. Só lembrando que agora isso é objeto de EDs, né? Teve esse julgamento. 5 EDs. São 5 embargos de declaração. A Fazenda Nacional não apresentou EDs, tá? Até... Curioso, tá? A Clarissa vai até falar como é que foi aí o anúncio da Fazenda e da equipe do governo sobre esse julgamento. Mas a gente teve EDs das partes e de quem estava lá como também a Miticuri, né? E são 3 pontos. Eles pediram primeiro para esclarecer essa parte ali do que é essa viabilidade estranha, empreendimento econômico. A gente espera que o STJ confirme o que está ali no voto do Herman Benjamin. Foi pedido também a modulação dos efeitos para que essa decisão, né, essa exclusão de forma condicionada, ela vale a partir de abril de 23, que foi o julgamento, ou abril de 22, que é quando o STJ, né, ele começaram a surgir as decisões da segunda turma que seriam contrárias a essa exclusão incondicionada. Arrojado. E também é um ponto interessante, a gente vai tratar disso lá na frente, mas uma das ações, desde a origem, né, desses 2 recursos especiais, ela pedia que fosse assegurada a recomposição da contabilidade para se adequar àquela exclusão como subvenção. E isso eles pediram também nos EDs para que fosse aclarado que esse direito estaria assegurado. Né? E aí lembrando que o STJ julgou a tese, mas ele mandou voltar os processos para o TRF. A gente vai falar disso lá na frente. Mas como é que foi aí, Clarice, o anúncio do governo? Aí a gente acabou lá o julgado e falou, não, então tá tudo tranquilo, isso daí antes desses EDs, hein, gente? Então acabou o julgamento. Abril? Foi abril ou maio? Foi 26 de abril de 23. 26 de abril acabou o julgamento. Tava todo mundo assim, não, então deu bom. A gente não ganhou, mas realmente os contribuintes não haviam ganhado a possibilidade de excluir demais benefícios como pacto federativo, ou seja, sem fazer reserva. Então, isso realmente o contribuinte perdeu. Mas ficou reforçado que, olha, ficou reforçado o desnecessário, porque ficou reforçado. Mas o que está na lei de subvenção para investimento, que você pode fazer desde a década de 70, sim, você pode fazer. Parabéns, brilhante, você seguir a lei e fazer as reservas. Meio que choveu no molhado. Foi essa sensação, assim, a gente falou, olha, não ganhamos tudo, mas tudo bem, bom, foi, só reforçou. Aí veio o marketing da Receita Federal, assim, a União, para todos os jornais em maio, começou a falar que ela tinha ganhado, que os contribuintes da derrota quase que secular, né? Igual a tese do século, semestre da base do PIS/COFINS. E a gente lia aquelas notícias, gente, sinceramente, eu ficava assim, que cara de pau. Eu ficava meio impressionada, eu me dava vergonha alheia de ler aquelas notícias. A gente até falava assim, o pessoal da publicidade, propaganda lá. Parabéns, tá muito bom, né? O marketing do governo, vou te falar, é o melhor marketing do Brasil. Podem procurar qualquer agência, porque eles realmente estão fazendo um excelente trabalho. E estão mesmo, porque isso é o papel deles. E tudo bem. Mas assim, aí meus clientes, né, nossos clientes ligavam pra gente e falavam assim, calma, não é isso. Calma. A gente perdeu realmente a parte de pacto federativo. E isso, aí, por enquanto, não transitou em julgado, mas esta parte, de poder excluir isenção, redução de base, redução de alíquota, diferimento, não vai poder excluir como se pacto federativo fosse. Então, somente sem reserva. Mas o governo, na verdade, o que ele vinha falar é, olha, você começou a dar uma série de intimações com os contribuintes, completamente aleatórias. Foi muito rápido, né? Assim, não foram todos os contribuintes, foi aleatório, mas foram só os grandes? Não, eu tenho clientes que são grandes contribuintes que não receberam, e tem clientes médicos que receberam, então, assim, teve de tudo. Foi um mês depois, eles já começaram. Foi em maio. A primeira, aí em maio ele mandou o seguinte, eu até tô com a tela aqui falando assim, ó, verificamos indícios de que houve exclusão indevida da base do IR/ICMS a título de subvenções para investimento. Pedimos que se fizesse uma conformidade. Fala, conserta isso aí. Conserta. Mas era só isso. Era, tipo assim, uma ameaça do tipo, ó, saiu o julgamento, você fica esperto que eu tô de olho. E aí eu falei assim, você vai fazer nada, você não tá fazendo nada errado, você tá fazendo a reserva, tá tudo certo. Inclusive, está conforme o julgamento do STJ. Aí veio o julgamento, veio a publicação em junho do acordo, reforçou ainda mais que a única necessidade era fazer reserva. Aí veio em julho, o governo mudou um pouco a tática. Ele falou, não,
Crédito presumido, tudo bem, estou falando em outras palavras, mas ele deixou bem claro. Eu estou vendo que você faz essa exclusão do crédito presumido e demais benefícios. Eu quero que você segregue para mim o que é crédito presumido e o que não é. Por quê? O que o governo quis dizer nessa hora? Eu vou ficar de olho naquilo que não é crédito presumido para ver se você seguiu os requisitos. E tudo bem. Problema nenhum. Interessante isso, né? Porque parece assim, a gente sabe que o crédito presumido, existia assim uma alegação de, será que no tema 1132 ele, por implicitamente falar que do crédito presumido, aquilo ali foi tá abarcado na tese repetitiva, mas a gente sabe que a rigor formal, essa discussão do crédito presumido, inclusive, foi apontada para ser julgada em repetitivo no final do ano passado. Está lá naquela comissão de gestores ainda precedentes, vai ser julgado. Né? Vai ser julgado. Mas já está pacificado e já foi reforçado. Como você falou, parece que nessas intimações o governo estava fazendo assim, olha, eu sei que o crédito presumido já está lá, para mim, na beira do precipício, já tô, porque era aquela jurisprudência desde 2017 e tal. Não vou mexer com isso aqui agora, não. Deixa eu focar aqui nos outros. Me mostra, tirando o que é crédito presumido, o que você está fazendo. E eu te falo que foi tão aleatório, porque um dos clientes nossos que recebeu isso, ele só fazia crédito presumido. E com liminar ainda. A gente lembra, né? A gente respondeu e falou assim, olha, primeiro que é só crédito presumido, segundo que eu não vou fazer reserva mesmo, não. Porque falou assim, não mexe, e ele fazia, inclusive, reserva. Fazia conservadoramente. Conservadoramente, mas assim, nem precisava, ele ainda tinha liminar. Mas, enfim, teve isso, e logo depois veio uma nota pública só da PGFN, né, falando que ela advertia, né, que o valor correspondente ao benefício tinha que ter registro e ser reinvestido como expansão e implantação de empreendimento. Uma nota sucinta e tudo mais. A gente viu também algumas declarações públicas do Robson Barreirinhas, né, da Receita Federal, secretário da Receita Federal, e é isso, assim, a Receita se ancorou, a Receita, a Fazenda Nacional, eles se ancoraram naquele trecho do prerrogativa de analisar a viabilidade do empreendimento econômico e estão tentando, né, dar uma extensão maior do que o que a gente vê como que está ali no acordo do STJ. Não, né? E prerrogativa que sempre existiu, ninguém está discutindo, você vai discutir fiscalização da Receita Federal? Não existe isso, né, gente? E a gente espera que no EDES isso seja esclarecido, né? Mas aí temos uns pontos controversos, né, João? Vamos falar disso. Eu lembrei de uma coisa que eu achei engraçada, uma vez eu estava vendo um evento sobre subvenção também, e alguém comentou assim, acho que resume bem como foi esse julgamento do tema 1072. Eles disseram assim, a Fazenda ganhou perdendo, porque ela falou que ganhou, e o contribuinte perdeu ganhando. Porque ele perdeu o do crédito presumido, mas ganhou aquela outra parte ali da subvenção. Brilhante! Eu achei ótimo, assim, acho que isso resume muito bem o que aconteceu e o marketing que foi feito em cima disso. Exatamente. Né? E aí vamos então passar para os pontos controversos, que alguns estão lá no TDS. Essa parte a gente gosta, né? Isso, vamos lá. Porque é o que todo mundo pergunta, né? As perguntas que não quer se calar. Primeiro ponto, reserva de incentivo fiscal extemporâneo, né? Que é uma parte que o João comentou aqui, né, João? Que já está isso sendo debatido nos embargos de declaração, então o STJ vai... bom, espera-se que ele responda, mas a questão olha, eu entrei com ação, por exemplo, e comecei a fazer as exclusões de isenção, ou redução de base, que seja. E fiz a reserva, a partir dali. Né? Como esse assunto começou a ficar muito em voga, os contribuintes começaram a se atentar para isso. Tinha contribuinte que não fazia essa exclusão nem como subvenção para investimento. Poderia ter ação, mas não estava fazendo. Não estava fazendo. Então, a gente fez muitas respostas, né, com clientes, muitas empresas. Começaram, então, a partir dali, excluir os incentivos, a subvenção para investimento, como... da base de cálculo do IRCS, fazendo ali, então, as reservas a partir dali para frente. E aí a questão tudo bem, mas eu perdi 5 anos de benefício, que eu estou aqui dormindo no ponto. Aí a gente ficava naquela dúvida, não, você teve distribuição de lucros? Você distribuiu tudo, acabou, não tem o que fazer. Não, eu não fiz distribuição de lucros, eu tenho reserva de lucros suficiente para amparar essa exclusão. Não, perfeito. Então, o ponto o que a legislação exige? Reserva de incentivo. Isso é um benefício. Benefício fiscal, literalidade. Tá, mas qual é o objetivo desse incentivo? Aquilo que eu falei lá no início. Manter o dinheiro dentro da empresa. Então, ele está na reserva de lucros ou ele está em reserva de incentivo. A verdade, o material não deveria ser suficiente para me permitir essa exclusão? Que é uma espécie de reserva de lucros, né? A reserva de incentivo está lá dentro, a reserva de incentivo, ela é uma espécie, né, de reserva de lucros e aí seria só mudar uma linha ali do patrimônio líquido, uma realocação. Né? É muito preciosismo, né? Então, assim, a orientação que se permeou foi muitas vezes olha, entra com a ação,
pede-o para trás, mas vamos pedir aí a questão da reserva, né? Acho que foram poucos os clientes que fizeram ali, voltaram para trás administrativamente e fizeram no peito. Aliás, poucos não, vou te falar que foram vários, mas desde que tivesse a reserva. E para trás, alguns ficavam naquela dúvida, para falar a verdade. E com esse julgamento, vários fizeram. Mas o ponto é, o STJ já foi questionado sobre essa reserva extemporânea, né? Porque aí, o que os contribuintes... Qual que é a pretensão? Tá, eu tenho a reserva de lucro, já está lá bonitinha. Então, eu vou pegar essa reserva de lucro que eu sei que eu tenho e eu vou transformá-la em outra linha de reserva de incentivo, mas não vai ser dentro dos exercícios, tal como a PGFN já quis sinalizar que é o entendimento da Receita. Vamos aguardar sendo os próximos capítulos, né? Seria possível, né? É um absurdo se não for, né, João? A gente está pensando aqui como é que você vai prejudicar o contribuinte que estava querendo, por exemplo, aguardar o trânsito em julgado de uma ação que ele estava querendo assegurar aquela exclusão. Ele tinha um impedimento do fisco, né? Aquela questão da expansão, empreendimento econômico, e aí ele tinha reserva de lucro suficiente lá. Eu não acho que tem fundamento ali, né? Não deveria ser impedido que ele pudesse fazer essa realocação. Não, e mesmo o que não tinha, né, João? Porque depois que teve esse julgamento, os contribuintes ficaram mais seguros em poderes, porque assim, o crédito presumido todo mundo excluía, de fato, como subvenção para investimento. Quando veio esse julgamento, na verdade, trouxe um alerta, né, para os contribuintes. Não, então eu posso excluir, eu tenho esse benefício há anos, então checava lá, muitas vezes, até como tinha regime especial, negócio assim, bonitinho, não fazia. E tinha reserva de lucros. Então, assim, não tem por que não permitir essa... É muito preciosismo, né? Mas, concordo, que isso vai ser foi ponto de embargos. Vamos ver o que o STJ vai falar. A gente até... enfrentou também algumas dificuldades operacionais, porque quando a gente está discutindo assim, direito reconhecido em ação judicial, né, aí a gente até fala assim, falando em termos gerais aqui, às vezes você tem reconhecido um indébito de um tributo, se habilita, aí você não precisa necessariamente retificar a obrigação acessória, né? Você só apura seu crédito lá, e aí sempre tem aquela ideia assim, eu retifico 5 anos para trás eu consigo, né? Primeiro que quando isso é possível, quando transita em julgado ali, às vezes já passou, já tem muito mais do que 5 anos. Agora, no caso da reserva, a gente ainda enfrentou uma outra dificuldade, porque a gente está falando da ECD, né? Que é a escrituração contábil, onde essa reserva ela é refletida, onde ela é constituída no patrimônio líquido. E a ECD, inclusive, ela tem uma limitação de retificação, né? Você só pode retificar no prazo da ECD do ano seguinte. Então, hoje, por exemplo, assim, você retifica a ECD de 2022, as anteriores não. Substituída, né? E até o manual, lá, a legislação fala do termo de substituir. E, além disso, né, tem que observar, envolve também procedimentos contábeis, avaliar se pode ou não. Então, enfim, eu concordo totalmente quando você diz que, por verdade material ali, tem que ser permitido, né? Tá lá na mão do STJ, né? Pelo menos nos EDs ali isso foi levantado. Tomara, né, que seja no STJ ou seja depois nas outras instâncias do judiciário, esse ponto também seja aclarado aí em benefício de... né, contribuinte. Da verdade material. E a concomitância do administrativo e judicial? Como é que ficou isso? Isso a gente... também várias vezes discutiu também com alguns clientes. Olha só, a gente tem vários casos de ação que estão tratando os benefícios diferentes do crédito presumido, que foram ajuizadas, né? Pacto Federativo? Pacto Federativo. Tão né? somente? Porque, como eu disse, né, antes ali de abril de 23, quando o STJ julgou o tema 1182, existia uma expectativa razoável de que ele pudesse estender o entendimento do Pacto Federativo para os outros benefícios. Teve um julgamento em 17 positivo. Por que não poderia excluir os benefícios negativos? Foi a corrida que o pessoal começou, né? E aí a gente tem aquele Só que ninguém fazia exclusão no peito, não. Ninguém fazia. Diferente do que a Receita tenta falar. Esse é um ponto que a gente precisa bater. A Receita fica fazendo alarde como se os contribuintes sempre fizeram exclusão. Irregular, de isenção, base de cálculo, redução de alíquota, como se isso fosse... sem reserva, né? Como pacto federativo por si só. Eu desconheço um contribuinte que tenha feito isso, sinceramente. Verdade. Então, assim,
Obviamente que pode ter tido alguns, mas assim, é gato pingado, gente. Isso não é a maioria. A Receita coloca querendo fazer um alarde, né? Sobre Você vê até pelo contrário, né? A gente viu muitas empresas que estavam fazendo exclusão, já tinham conhecimento da jurisprudência que vinha de 2017 do crédito presumido, que é a exclusão incondicionada, pacto federativo, mas elas faziam a exclusão do crédito presumido e ainda assim faziam reserva, falando assim, olha, a gente estava acompanhando esses casos e falando assim, olha, ok, conservadoramente, vamos esperar seu processo transitar em julgado pelo pacto federativo, fundamento, que aí sua reserva fica liberada, porque você não está condicionado a reserva sobre esse fundamento. A gente vai liberar a reserva, né? E aí a pergunta que fazia é, mas se eu estiver fazendo administrativamente a exclusão desse benefício como subvenção para investimento, eu vou ter algum problema de renúncia ao âmbito, à discussão administrativa? Porque assim, que a Receita pode fiscalizar os contribuintes que fazem essa exclusão de subvenção, isso nunca foi questionado. Então, a qualquer momento, a Receita pode falar, deixa eu ver se você fez a reserva ou não fez a reserva. E em momento nenhum, o fato de você ir para o judiciário para discutir pacto federativo, mais uma vez, não tem nada a ver com subvenção para investimento, são argumentos autônomos e excludentes, porque pacto federativo você não precisa fazer reserva nenhum. Subvenção você tem que fazer reserva, então são completamente diversos. A resposta é não tem problema algum. Né? Os fundamentos, a causa de pedido são completamente diversos. São tem parecer normativo. 3 elementos, né? Então a gente até pode. Bom, o que a gente está dizendo aqui, né? Eu tenho uma ação de pacto federativo e aí eu quis fazer a exclusão como reserva, né? Aí vamos supor que a Receita. Como subvenção com reserva, a Receita vai lá e te autua. Aí, eu vou ficar impedido de discutir isso administrativamente no CARF? Não, porque você teria que ter uma concomitância de parte de pedido e causa de pedir. Né? E o seu fundamento, se você fosse para o CARF, você não pode ir para o CARF, obviamente, discutir o Pacto Federativo. Mas se você vai lá discutir dizendo que você se enquadra no regime de subvenção, isso é uma causa de pedir, um fundamento totalmente diverso da sua ação judicial. Exato. E a própria Receita Federal tem um parecer normativo da COSIT. Desde 2014. Parecer normativo 7, em que ela traz assim, bem detalhado, fundamentado, dizendo... eu tenho que ter a coincidência desses 3 elementos. Né? Então, isso não vai ser problema. Se alguém tem dúvida, isso não é problema. Pode ficar tranquilo. Não foi problema até hoje, não vai ser. Agora, e o diferimento? O diferimento ganhou lá na ação a possibilidade de excluir o diferimento. Muita gente fica na dúvida assim, mas o que é o diferimento? Aí eu volto porque eu já falei lá atrás. O diferimento... quando ele é na saída, ele para mim não. Ele equipara uma isenção, né? Quando é um diferimento para a cadeia seguinte, eu não vou pagar nada. Então, assim, ótimo. Então, ele estaria amparado. Ele está nominalmente citado no STJ. Sim. E ele realmente traz um benefício de redução de custo. O ponto então eu poderia excluir ele como subvenção para investimento. Só que a gente sabe que para excluir qualquer benefício como subvenção para investimento, ele tem que estar convalidado, tá? Ou ele tem que estar regular. Ou regular, né? Então, desde a lei complementar, isso foi muito claro. Vocês podem excluir, a gente está equiparando, mas ele tem que estar regular. E diferimento não existiu convalidação de diferimento. Assim, até a gente acho que já achou alguma vez, outra eles tem alguns. Trocam até né? Troca, às vezes, porque a gente olha também, assim, apesar do nome, você tem que ver a natureza, né? Mas não é comum que os diferimentos que os estados concedem, eles entrem na lista de convalidação lá no âmbito da Lei Complementar 160, Convênio 190, né? E tem até uma certa razão para isso. O que acontece? O diferimento, o STF várias vezes analisou se ele se qualificava como um benefício fiscal para fins de exigir convênio do CONFAS. Era esse o contexto em que ele analisava. E tem vários julgados em que o STF diz assim, olha, o diferimento ele é uma técnica de arrecadação em que se posterga o recolhimento para a etapa seguinte. Então, ele não é bem um benefício, então você não precisa de convênio do CONFAS. Tá bom, mas espera aí. Logo, ele está regular mesmo sem convênio do CONFAS. Esse é o ponto, né? Então, acho que a gente tem que, na verdade, juntar, né, essa ideia de que para fins de exigir convênio do CONFAS, ok, eu não preciso do diferimento. Mas espera aí, em essência ali, ele está atuando exatamente como uma isenção e o próprio STJ, no julgamento do tema lá repetitivo, ele falou, o diferimento é tratado como benefício. Então, por que a gente está levantando aqui? Quando você tem como a Clarice falou, o benefício tem que ser regular ou convalidado, né? Porque isso está no artigo 10 da Lei Complementar 160. Esse artigo 10 foi também inserido na tese do repetitivo, né? Ou seja, você tem que excluir observando o artigo 30 da 12973 e artigo 10 da Lei Complementar 160.
Mas para o diferimento você tem uma ressalva, né? Não tem como você exigir uma convalidação de algo que não depende de convalidação. Não depende de convalidação. Né? Então a gente acha que isso não impede do diferimento ser objeto também de exclusão nos termos do repetitivo. Mas a verdade é que, infelizmente, isso não é objeto de AD. Então, provavelmente, isso vai ser uma discussão que ainda vai permear. A gente normalmente levanta vamos dizer assim, um yellow flag, né? A gente fala pode ser que em algum momento isso seja enfrentado com mais detalhe. E engraçado a gente não vê esse assunto sendo abordado com tanta frequência, né? Não vê, até porque as empresas também, antes desse julgamento, não se atentavam para isso, né? Então, acho que é importante esse ponto, porque muitas empresas têm diferimento. Muitas têm só na entrada, mas muitas têm diferimento na saída. E o diferimento da saída é uma isenção. Então, assim, equipara-se a uma isenção, né? Então, é um ponto aí que vai... esse eu acho que ainda vai permear por um bom tempo essas discussões. E outra questão que a gente precisa tratar aqui é da alíquota de 12%. A alíquota de 12%, assim... eu tinha comentado lá atrás, tá? 18 é a alíquota padrão, 12 é a alíquota... Ou alguma outra calibragem intermediária aí também, né? Mínima, é a alíquota mínima ali pelo Senado e decisões do STF, desculpa. Mas já foi falado que 12% é benefício, como também já foi falado que não é. Então, como é que vai ser isso? Bom, o que a gente tem aí hoje? Só lembrar, tá, gente, o que eu tô querendo dizer, você tem uma mercadoria que você, pelo texto da norma, fala assim, mercadoria X, a saída é a 12%. Está escrito 12% já direto na norma. É muito comum, a gente viu isso em São Paulo, Minas tem isso, Espírito Santo, o Maranhão, que é um lá que usa esse nome lá, mas a natureza tem uma controvérsia. E qual que é o ponto? Também já foi levado para o STF algumas vezes uma discussão sobre uma calibragem de alíquota, se ela caracteriza ali em determinado patamar um benefício ou não. O que o STF disse? Olha, a Constituição fala que o Senado tem que estipular as alíquotas interestaduais. A gente tem, como a gente sabe, 12,7%. E tem uma regra na Constituição também dizendo que as alíquotas internas não podem ser inferiores a interestaduais. Aí a gente tem essas duas, o Supremo falou, olha, tendo as duas, eu vou usar como régua aqui, como ponto limítrofe, é de 12. Então ele disse, até 12, se o ente lá, o Estado, quiser conceder fixar essa alíquota, isso não é benefício e não exige convênio e tal. Abaixo de 12 é benefício, tá? Então, mas a gente sabe que na prática não é bem visto assim, né? Na prática, e às vezes juridicamente, como a gente vai falar aqui. Porque, primeiro, a gente pegar assim, a alíquota padrão Minas, 18, ou vai ter, sei lá, em outros estados, 17, por exemplo. Quando são selecionados ali as operações que vão ficar com uma alíquota, por exemplo, de 12, é tratado como se fosse está incentivando aquele segmento ali. Então, a gente tem, por exemplo... Minas Gerais tem uma discussão aqui no TJ em que eles inclusive disseram que quando estava mexendo por decreto entre a alíquota flutuando de 18 a 12, quando descia de 18 para 12 por decreto era benefício, e aí quando voltava para 18 não precisava de lei. E esse é um ponto importante, João, porque assim, o que o fisco estadual, qual é a posição dos fiscos estaduais, e aí a gente pode falar Minas, São Paulo, tudo. São Paulo tem isso. São Paulo também, sobre esse ponto. Isso a alíquota de 12, ela é um benefício. Por que eles defendem isso? Porque se eu quiser sair de 12 para 13, de 12 para 18, ele não precisaria seguir todo um rito de majoração de tributo. Por quê? Porque é benefício fiscal. Benefício fiscal você revoga a qualquer tempo. Agora, então, as fazendas estaduais defendem que a alíquota de 12 é um benefício fiscal. São Paulo fez isso com uma lei também, lá de 21 para 22, criou uma lei lá falando assim, olha, tudo que for abaixo de 18 é benefício, e aí eu posso mexer do jeito que eu quiser. Então, assim, ou não é, né? Eu acho que é uma coisa que vai também permear aí uma discussão no judiciário que não vale a pena. Ver como, né, deve ser, né, quando possível... Quem tiver ali que deve ser discutido, porque até mesmo se você tiver uma decisão judicial, você aborda especificamente essa calibração de 12% na sua ação e você ganhar dessa forma, você está abarcado por uma coisa julgada. Né? Isso. E tem outro ponto também, que são as COSIT 55, COSIT essa que nós mesmos fizemos aqui pelo escritório. Verdade. Foi uma COSIT, um cliente queria ter uma certeza, né? E a gente fez uma consulta à época e a resposta virou COSIT de 21, que é muito importante, porque, inclusive, a gente fazia reuniões com o pessoal, nossos colegas aí da área fiscal. Ela nos ajudou muito, né? Nos ajudou muito, mas era assim, era uma discussão, tipo,
Claro, mas não faz sentido. Como é que eu vou fazer a exclusão de uma redução de Eu não base? reconheço como receita esse benefício do apuro líquido. Né? Era muito difícil a gente explicar para os nossos clientes que, olha, isso é um benefício e assim, para eles acreditarem que como que faria, então, essa exclusão do lucro se eles já tributavam pelo líquido, a receita, né? Principalmente os benefícios negativos que a gente falou aqui, né? E a verdade, gente, é que a legislação, isso não é criação nossa, né? O artigo, a 12973, para poder falar da mais próxima, ela fala, inclusive, isenção, redução de base. Ela nomina esses benefícios. Então, assim... Inclusive, ela fala inclusive. Ela fala inclusive. E, então, a gente tem a lei, a gente tem o STJ... E a gente teve a COSIT da Receita Federal falando assim, a lei permite, eu vou te falar como é que você faz. Isso foi maravilhoso. Independente do tratamento contábil, né? Isso que é muito importante, porque a gente viu assim, existia muito essa coisa assim, eu não reconheço como receita, ou eu faço assim, tem vários mecanismos, inclusive isso é dito na COSIT, né? Então, o que é o ponto? Ela foi feita, né, uma COSIT que a gente, né, parte aqui do nosso escritório, ela envolve um caso que tinha, de uma empresa que tinha redução de base de cálculo e isenção, com base no convênio 100, né? E ela questionou assim, olha, eu tenho os benefícios dessa forma e tal, mesmo que eu não reconheça aqui contabilmente, eu posso excluir e tal. E aí a COSIT, ela diz o seguinte, ó, normalmente é feito assim e tal, mas como o mecanismo contábil de reconhecer uma subvenção ele pode variar e tal, o que importa não é isso, é que para fins de exclusão, e a exclusão fiscal no LALUR, você vai ter que verificar o ganho líquido naquele benefício, né? Então você vai ter quanto que ver... Quanto você teria se você pagasse... o tributo e quanto que você vai ter se você tendo essa dispensa. Isso foi muito importante porque a gente deu um conforto para muito contribuinte, porque tinha um interesse no benefício, mas uma dúvida de por que eu faria esse... E está correto, né? Benefício negativo. Correto. A gente tem lá, a gente sabe que tem o CPC 07 subvenção, então, mas aquilo ali é o objetivo de gerar informação para demonstrações, para acionistas, etc. Mas não pode ser a contabilidade que vai subordinar como é que vai ser o tratamento fiscal, né? Então, a COSIT ela corrobora isso. E a gente tem uma COSIT também, a 12 de 2022, que ela é um complemento. Ela repete, né? Ela inclusive cita a COSIT 55, mas ela traz o esclarecimento seguinte, olha, quando a gente fala do líquido aqui também, não é só você pegar na sua saída aqui, olha, eu tive um crédito presumido aqui que falou que minha carga tributária na saída é de 7, ela normalmente seria de 12, então meu benefício aqui é 5. Não é bem assim, né? Ela fala que como é muito comum que você também tem que estornar créditos ordinários da entrada, você tem que fazer, na verdade, esse líquido amplo. Então, você tem que ver ali qual que é o ganho efetivo que você teve, mas levando em conta, inclusive, essas hipóteses em que você estorna créditos, né? E ela até fala ali que tem mecanismos diferentes também, a mesma ideia, mas não importa, porque ela fala a exclusão vai ser por esse líquido e a reserva de incentivo que você constitui também é pelo líquido. Isso. Né? E o último ponto aí de ponto controverso, para a gente sair um pouco do julgamento, é só essa questão do retorno dos autos à origem, tá, gente? Eu acho que é um ponto que fica... Todas, não posso falar que são todas, mas assim, eu pelo menos conheço como todas, mas pode ter outras que não. Essas discussões que existirem sobre subvenção para investimento é mandado de segurança. E mandado de segurança está pacificado na STJ, que mandado de segurança você não tem que fazer, você tem que fazer prova de plano, né? Você tem que entrar com tudo de uma vez, trazer todos os documentos, mas é uma prova exemplificativa. Então, quando os tribunais estão constando ali, retorno, e o próprio STJ constou retorno à origem para checar os requisitos, é checar se você fez a prova do cheiro. Se você mostrou ali, não, eu fiz reserva por amostragem. E tanta por amostragem, que a gente estava conversando sobre isso, né, João? Tá, mas até porque os anos seguintes, no decorrer do processo, eu não vou ter juntado. Então, assim, amostragem, não tem como exigir, até porque quem tem que fazer essa checagem, aí é fiscalização, caso ela queira. Né? Essa prerrogativa eles sempre vão ter, né? E a gente até falou assim, a gente sabe que depois acabaram revogando esse regime todo aí pós-24, mas até quando o STJ julgou lá, não existia nada disso ainda. O que se esperava é que esse regime continuaria vigorando. Então, como é que... Né, eu não tenho como nem fazer prova futura, né? Eu vou pedindo uma delimitação do meu direito ali, né? Não, e aí, então, só para a gente encerrar o capítulo do julgamento em que os contribuintes perderam ganhando, adorei essa, e que o governo ganhou perdendo. O ponto vamos voltar. O governo saiu depois desse julgamento falando para os 4 cantos que ele tinha ganhado, que estava tudo certo, que ele então encheu o bolso, né, de dinheiro, os cofres iam ficar recheados. Mas ele percebeu que não fazia menor sentido com essa fala dele e que, pelo contrário, que com o julgamento os contribuintes se atentaram à possibilidade de fazer exclusão, inclusive, desses demais benefícios, tal como subvenção.
Ele resolveu falar assim, então, já que eu perdi, e perdi de tudo quanto é forma, eu vou mudar esse jogo, vou acabar com o benefício. E aí, sepultamos, então, infelizmente, esse senhor que já estava conosco desde a década de 70, né, João? Senhor, Desejo também que isso veio, então, a gente está falando aqui que foi enterrar, né, o regime de subvenção, essas exclusões do regime de subvenção para investimento. Veio primeiro com a medida provisória 1185 e na exposição de motivos e até as declarações do governo sempre foram de que eles estavam regulamentando a decisão do STJ de abril de 23. Mas isso é uma mentira. Na verdade, o que eles quiseram foi enterrar a decisão do STJ, né? Então... Quis falar assim, tudo bem, então você ganhou dali para trás, daqui para frente, então... vamos estancar a sangria, né? Já que eu perdi o jogo, eu vou pegar a bola, acabou. É mesmo, foi o dono da bola. O dono da bola pegou a bola, saiu do jogo, acabou, perdeu, pelou. Bom, e o que a gente tem? Essa lei, ela depois foi convertida ali no final de 2023, na Lei 14.789, produção de efeitos a partir de janeiro de 24, ela revogou os dispositivos que falam do regime de subvenção para investimento, revogou o artigo 30 da 12973, revogou lá o do Decreto-Lei 1598, revogou os dispositivos da 10.637 e 10.833, que para o PIS/COFINS também permitiam a exclusão das subvenções. E aí, o que isso implica? Né? Ela vai te tributar IRCS, PIS e COFINS das subvenções. E em troca, o que ela vai te dar? E aí você vai ganhar um troco. É uma gruja. E então, assim, na verdade, chega quase, né? Chega ali a perto de 43%, se a gente pegar o 34% de IRCS, PIS, COFINS. E ela fala assim, olha, eu vou te devolver 25% num crédito fiscal pela alíquota do IRPJ, mas não é também igual antes, porque é muito mais complexo e muito mais restrito. Então, ela criou um mecanismo desse crédito fiscal em que as empresas têm que fazer uma habilitação na Receita, têm que fazer um protocolo, um requerimento, né? E aí ela... O que ela quis, na verdade, assim, ainda que ela tenha acabado também com aquela... Não existe mais regra de reserva pós-2024, porque não existe exclusão com constituição de reserva, mas ela quis voltar com aquela carimbada do dinheiro, porque ela falou assim, olha, esse crédito aqui, ele só vai poder ser apurado sobre as receitas de subvenção na parte em que você destinar para bens de ativo fixo e que estão sujeitos a depreciação, amortização, exaustão. Ela deu uma limitada boa. Deu uma limitada muito grande e... Eliminou uma série de contribuintes desse benefício. A gente até ficou, depois de conversar com vários clientes, então, assim, ficou muito mais restrito, porque não é mais, não é suficiente você ter assim, uma justificativa de que o benefício teve aquele propósito, não, ela quer que tenha um ato concessivo anterior à implantação da expansão do empreendimento, prevendo condições, contrapartidas. Vai ter 500 empregos criados, vai corrigir rodovias, né? Coisas... Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Para entender assim, mas qual é a contrapartida? Eu vou pegar esse dinheiro, eu sempre peguei esse dinheiro e reinvesti. A partir do momento que você reinveste, que você cria ou uma expansão do empreendimento, uma implantação, ou maquinário, você cria empregos, né, de uma forma... como consequência. Agora, esses requisitos objetivos, eles são muito mais difíceis de terem tido a previsão em regimes especiais ou em normas, nem é impossível, nem nunca se tratou disso em normas. Então, assim, ele realmente quis acabar, dar uma reduzida muito substancial em quem até que tanto é que quis voltar essa lógica aí do carimbar o dinheiro ali, aparenta ele ter essa coisa similar à da sincronia, porque ele fala que o crédito ele é calculado, né, o produto ali do 25% do RPJ sobre a receita de subvenção, mas seu crédito está limitado às despesas com amortização, depreciação e exaustão daqueles bens. Aí até fala assim, olha, quando for um caso de um bem que não está sujeito a essas depreciações, como um terreno, por exemplo, nesse caso aqui você não precisa aplicar a limitação. Então, assim, a gente está vendo também, a gente está acompanhando de perto, está sendo debatido muito também aspectos contábeis sobre como esse crédito é apurado, porque o mecanismo é mais complexo, não funciona igual daquela outra forma. Mas o fato é que, como a Clarice falou assim, teve uma limitação muito grande, eles enterraram um regime anterior e quem vai poder apurar é um universo muito mais restrito de contribuintes e o valor também é muito menor. Então é um aumento de carga tributária evidente, né? Tá, mas aí eu te pergunto, vamos lá, eu tenho essa subvenção aí com relação a um terreno e aí para fazer, eu faço de fato uma expansão do meu empreendimento e aí indiretamente, né, consequentemente, não é nem indiretamente, porque é diretamente, eu crio obviamente empregos. Então assim, eu entendo que é totalmente possível de você fazer essa demonstração para a Receita, por mais que não tenha essa previsão
de que qual a contrapartida efetiva que você deveria apresentar, e você vai lá e apresenta que houve a contrapartida. Mas isso é pleito, né, João? E aí você vai lá e faz esse pleito, e a verdade é que você pode compensar logo na sequência, né? Mas você compensaria? Você não sabe se a Receita vai te dar verdade, aquele você tem crédito? essa habilitação, né? Tem uma previsão Como é que que funciona a habilitação você faz o pedido, aí você tem que juntar a documentação que demonstra que seu benefício é para expansão, expansão daquele sentido antigão mesmo lá do empreendimento econômico, implantação e expansão. E aí, prevê que em 30 dias, se a Receita não falar assim, tá ok, que você tem uma habilitação tácita, mas fala que a Receita pode revisar a qualquer momento. Então, na verdade, assim, é um caminho extremamente temerário, porque você vai ficar aproveitando de algo que depois você vai ter uma reversão ali, então, né, você vai ter não dá. Você vai fazer compensações, depois você vai ter a cláusula das compensações e vai ter que ficar discutindo. Então, quando não é uma coisa muito certa, gente, muito certa, tipo, eu tenho ali o protocolo de intenções com todos os requisitos muito previstos, uma coisa muito preta no branco, não vale a pena fazer essa compensação imediata. Então, é realmente complicado e o objetivo foi eliminar. E aí é um ponto que não quer escalar e está sendo uma discussão aí, a gente ficou discutindo até a da DI depois, né, João? Tudo bem, veio essa lei 14.789 e a verdade é que ela veio num cenário que já existem várias ações em curso, tanto discutindo pacto federativo, seja para ISS quanto para PIS/COFINS, né? E tem as ações em curso que discutem subvenção para investimento. E aí eu te pergunto, veio essa lei nova, tudo bem, o que essa lei nova fez? Ela acabou com o quê? Ela acabou com subvenção para investimento, naquele formato. Mas ela não interfere em nada sobre a discussão de pacto federativo. Então, eu preciso de uma nova ação, caso eu queira, vamos supor, eu já tinha juizado uma ação em que eu passei a discutir determinados benefícios para excluir tal como pacto federativo. Eu queria eliminar reserva e tudo, e aí eu discuto isso, inclusive para fins de PIS/COFINS, que para ISS a gente já sabe só crédito presumido, pelo menos pelo STJ, é só crédito presumido que vai ganhar. Mas eu não sei PIS/COFINS. PIS/COFINS está afetado no STF, que é inclusive quem deveria estar julgando esse tema. Para mim ele é totalmente constitucional. O Pacto Federativo exatamente, é um tema federativo é constitucional, puramente. Tem né? nada a ver com o STJ o assunto, mas enfim, é o STJ que julgou, mas PIS/COFINS quem vai julgar é o STF. Então, assim, a esperança é até maior, né? Porque é ele que ele é o guardião da Constituição Federal, então ele tem que manter que o Pacto Federativo seja respeitado. Então, tem essa discussão do PIS e da COFINS. Surgiu essa lei nova, eu preciso de uma nova ação? Como é que está sendo... Como que a gente está vendo isso? Você pode, por exemplo, ter a ação, como a Clarice falou assim, eu discuto exclusão do meu crédito presumido pelo Pacto Federativo, que é o que estaria ganhando, né? E veio a lei nova, a 14.789, e ela falou assim, olha, eu quero tributar tudo agora, qualquer benefício aqui, né, subvenção, eu vou tributar por IRCS, PIS/COFINS. A gente está discutindo IRCS aqui. E a Receita Federal, inclusive, já deu declarações falando que, olha, eu quero pegar, inclusive, o crédito presumido, tá? E a gente viu, inclusive, que começaram a surgir notícias falando assim, olha, decisões posteriores à lei 14.789, assegurando, mantendo a exclusão do crédito presumido, assim, está correto, né? Porque o fundamento de pacto federativo, ele não é impactado pela lei, porque a lei, ela mudou o regime de subvenção. Se você está discutindo exclusivamente como fundamento, como causa de pedido na sua ação, violação ao pacto federativo, ou até mesmo, né, aquele fundamento secundário que a gente falou, que é o crédito presumido não constitui lucro da empresa, isso tudo é algo paralelo, né, à discussão da subvenção. Então, completamente distinto, gente. É o que eu estou falando desde o início. E assim, o governo ele tenta confundir os contribuintes. Falando, agora veio a lei, vai ser tudo tributado. Vai ser tudo tributado, realmente. Eu não tenho como fazer exclusão como subvenção para investimento com reserva. Pacto Federativo não tem absolutamente nada a ver com a lei que foi extinta. E por que a gente faz essa análise? Porque existe isso seja para delimitar o objeto da sua ação, ou seja, você tem uma ação em curso, né? O que delimita o objeto dela lá é também, de novo, pedido, partes, causa de pedir. Se você tem uma ação que transitou em julgado também, o que determina a cessação dos efeitos daquela coisa julgada ali? A mudança das bases fáticas ou jurídicas. E a mudança da base jurídica ela tem que ser relevante em relação à sua ação que transitou. Então, tem que ser o seguinte, olha, eu tenho uma ação que me assegurou, pode ser assim, por subvenção aqui que eu não tenho que tributar, por exemplo. Se mudou o regime jurídico de subvenção, sua coisa julgada perde eficácia. Mesma coisa perde eficácia a partir de janeiro. A partir de lá, se for relevante. Você ainda tem
subvenção para investimento até o último recolhimento Até 23, agora, né? dezembro de 23, então assim... Agora, se você está discutindo pacto federativo, sua ação não tem nada a ver com subvenção, frente. então por que a mudança da lei 14789 deveria impactar ou sua ação em curso ou a coisa julgada? Ao nosso ver, isso não está impactado. Tanto é, a gente estava até lembrando disso, assim, tem 2 pontos que sinalizam para isso também. Primeiro, isso teve uma discussão muito parecida na época da exclusão do semestre da base PiscoFins, quando veio a lei 12973, né? Ela mudou o decreto-lei 1598, o conceito de receita bruta, e passou a prever que incluíam os tributos incidentes, né? Antes, o ICMS na base PiscoFins era uma interpretação do fisco, mas não estava expresso em lei. E aí, na época, surgiu aquela coisa, se eu preciso de inovação, a minha ação abarca ou não. No final das contas, depois, o Supremo julgou o tema 69, julgou os EDs do tema 69 e falou assim, olha, a Fazenda falou 12973 mudou, o STF falou, não mudou não, vale, porque eu estou falando também do conceito constitucional, artigo 195. Que é lá de trás, né? que é antes, né? É antes. Antecede. E aí a própria PGFN fez uma nota depois do julgamento do tema 69 falando assim, olha, vale para 12973, pós 12973 também. Né? Agora, o que para a gente mais confirma isso, há anos o STJ vem dando várias decisões, uma enxurrada de decisões, rejeitando o pedido da Fazenda Nacional, nas decisões, nos processos sobre pacto federativo, de que a Lei Complementar 160 ou a 12973 teriam colocado exigências. Eles usam o termo irrelevante. Então, se a análise exatamente se eu tenho que ter uma alteração jurídica relevante, o STJ já se posicionou várias vezes dizendo o tratamento ali de subvenção para custeio e investimento, ele é irrelevante para a conclusão de afronta ao Pacto Federativo e também é irrelevante a alteração da Lei Complementar 160. E, ao nosso ver, também é relevante nesse aspecto a Lei 14789. Não, e aí, assim, e aí, beleza. Então, teve essa lei, mas o que eu posso, então... o que ficou de alerta com essa lei, que eu acho que é o que chama mais atenção? Que antes, com o regime da subvenção para investimento, os contribuintes simplesmente não tributavam esse montante que era... que eles recebiam aí de subvenção para a base do PIS e da COFINS, até porque eles recebiam no líquido e tudo, né? Muitas vezes redução de base, redução de alíquota, então não era comum, a praxe não era fazer tributação disso, fazer uma criação de uma receita adicional e incluir isso como tributável pelo PIS e COFINS. O ponto é que agora, com a exclusão do regime, né, com a eliminação do regime de subvenção para investimento, em termos de poder excluí-lo das bases de ISS, PIS e COFINS, passou-se a ser necessário para que você não faça essa constituição de receita e passe a tributar este montante pelo PIS e COFINS, que você entre com a ação, discutindo, então, que isso é um redutor de custo, que isso não é receita e que isso não é tributado pelo PIS e pelo COFINS, tal como, inclusive, a discussão do Pacto Federativo. E é o que eu estou falando que vai ser julgado pelo STF. E isso, gente, assim, o tema 843, né? É um ponto que as empresas precisam ficar alertas, porque a qualquer momento a Receita pode direcionar o foco para isso. Ela ainda não foi uma coisa que foi feita ao longo dos anos, ela não fazia esse tipo de fiscalização. Então, as empresas nem se atentavam para fazer reserva ou não. Quando se trata, estou falando de PIS e COFINS, mas ela nem tributava. E agora, isso para a gente poder não tributar pelo PIS e COFINS, é importante que a gente consiga aí uma decisão judicial que fale que isso é um redutor de custo, não somente não é receita. Pode ser algo que não estava no radar da Receita lá, porque você tinha uma norma falando que subvenção não tributa, e aí ela ia falar assim, olha, para eu poder tributar, eu tenho que desqualificar isso aqui como subvenção. Então ia entrar naquela discussão de novo, assim, qualquer benefício é ou não é, mas agora que ela não tem essa norma mais, você pode ficar assim, olha, eu tenho ali um lugar onde... Uma dúvida. Onde beliscar ali, né? Então, muitos contribuintes perguntam, mas eu devo, então, passar, recolher? Bom, isso é uma decisão financeira, uma decisão de risco, uma decisão que eu acho que cada empresa tem que ter, mas eu acho que, assim, é muito importante ficar atento que, olha, se a Receita resolver fiscalizar, hoje você não tem nenhuma legislação que ampare a sua exclusão. Então, é passível de autuação com multa de 75%. Então, talvez, neste cenário, é importante que fique atento para poder fazer uma ação, nem que, se não quiser, mais que vá de uma forma preventiva, ou que fique alerta, sabendo, a Receita ainda pode ir por esse caminho. Em que pese, ela ainda não está
soltando suas ainda. pílulas de maldade sobre esse assunto, mas assim... E lembrar que ela isso... está voltada para outro ponto. Essa tributação do PiscoFins, né, ela está no STF, lá no tema 843, mas a afetação, ela está para crédito presumido, tributação de crédito presumido de ICMS por PiscoFins. O STF pode eventualmente ampliar? Pode ser que ele julgue esse caso do crédito presumido e depois afete algum outro e julgue, ou então afete antes julgue conjunto, isso ainda é incerto, tá? Isso aí é até aquele caso que em abril de 21 ali, o STF estava julgando, estava com 6 votos favoráveis, já estava com maioria formada, aí bateram o sino ali, antes no último dia do julgamento ali, teve um pedido de vista, um pedido de destaque e zerou. Então, inclusive, está sendo avaliado assim, olha, esse pedido de destaque que zerou, 3 ministros lá do STF já aposentaram depois disso. O STF tem algumas discussões se esses votos vão ser computados, em alguns casos ele entendeu que vai ser computado, mas assim, é incerto mesmo, tá? Tem que ficar atento. E tem mais coisa, né, João? Tem essa questão da reserva, qual é a matéria dessa lei nova, que o pessoal está ventilando aí, se ela poderia ter feito isso, essa lei que excluiu, ela... Tem isso, né, assim, o que é uma discussão mais ampla, veio uma lei aqui, passou o trator em tudo, tá, mas essa lei tá ok, tem um vício de constitucionalidade? A 14789, viu, pessoal? Essa lei nova, que acabou, que sepultou, Nosso Senhor, o que ela... Ou está tentando, né? A gente vai explicar por que é uma tentativa. Tem sido levantado ali alguns possíveis argumentos, tá? Tem sido levantada ali uma possível ofensa da Constituição sobre o veículo legislativo, né? Uma inconstitucionalidade formal, sob o argumento de que a Lei Complementar 160, quando ela criou lá aquelas equiparações, né, artigo 10 e também a mudança lá no artigo 30 do 2973, ela materialmente estaria versando sobre matéria de lei complementar, estaria ali no 146 da Constituição, que inclusive, disciplinar conflitos de competência entre os entes. Tá? Então, seria assim, olha, a lei complementar quis pacificar a relação entre Estados e União, inclusive, né, coerente com a ideia ali de evitar um conflito federativo. Isso é algo que tem sido levantado. Tem sido dito também sobre irretroatividade, não surpresa, direito adquirido, segurança jurídica, ou seja, para dizer assim, as subvenções, os benefícios que eu já estava aproveitando antes da lei, né, e aí o impacto deles no meu IR na CS que eu poderia excluir, eles têm que ser preservados. Então, eu não poderia aplicar a lei para essas subvenções já em curso. Tá? Algo que tem sido levantado também. E tem até um argumento também que é sobre o próprio conceito de renda, em que se diz que a subvenção, né, ela é uma transferência patrimonial e que ela, na verdade, não é produto do capital do trabalho, também não se enquadra como proventos, e que ela é, na verdade, um elemento que o Estado cede de forma gratuita e não onerosa para o contribuinte, e que a partir daquilo ali é que ele produz renda e proventos. Né? Então, é um argumento sobre conceito de renda. Tá? Tiveram aí 2 ADIs, né, João, ajuizadas, e a gente lê essas ADIs e fica se questionando. É embrionário, tá, pessoal? Essas ADIs, elas foram ajuizadas. Tem uma em dezembro, né, de 23 e uma agora em fevereiro, né? Elas estão tentando, vamos assim dizer, declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que eliminaram aí a possibilidade de excluir a subvenção da base de cálculo de ICMS PiscoFins. Então, o pedido, o pleito é eliminar essa extinção do benefício que foi feito, o que, então, de uma forma geral, voltaria, né, ressuscitaria o benefício de exclusão da subvenção. Mas é novo esse tema, né? Eu acho que fazer uma corrida para o judiciário nesse momento, a gente precisa aguardar se essas ADIs vão ser aceitas, né, João? Porque o ponto principal dessas ADIs são o quê? O Pacto Federativo, que já foi julgado no STJ. E quem vai julgar a ADI é o STF. Isso é interessante também pelo seguinte, né? Lembrando, a gente falou aqui do PiscoFins no Supremo, né? Agora, também já foi levantado lá no passado para o STF sobre tributação do crédito presumido por IRCS. Lá na época, isso foi 2017, lá, ele falou que era infraconstitucional. Agora, o STF nunca enfrentou o argumento do Pacto Federativo. Não. Seja para IRCS, para PiscoFins. E o caso que subiu para o Supremo, em que ele decidiu que era infraconstitucional e sem repercussão geral, não trazia isso. Ele falava assim, mais de recuperação de custo. Isso. Então, primeiro tem o seguinte, o caso do STJ, o tema 1182, ele teve uma sinalização de um possível recurso extraordinário. A gente viu que nos EDs lá parece que eles já estavam pré-questionando matéria constitucional. Então, assim, primeiro, o Supremo pode muito bem
rever a posição e entender até mesmo que pela amplitude de violação ao Pacto Federativo ele vai analisar algum RE. Agora ele tem até o atalho, tá aí também. A gente tem essas duas ADIs que a gente estava falando. O objetivo foi esse. Né? Uma primeira veio ali na época que era MP ainda, a outra veio em fevereiro, quando era já uma do Partido Liberal, uma da CNI, e que elas estão trazendo ali uma enxurrada de argumentos, falando de Pacto Federativo, falando de conceito de renda, de conceito de receita. Então, uma delas fala também até dessa questão da lei complementar, de 146, né? Então, pode ser que essa matéria, tudo que a gente está discutindo aqui, não esteja encerrado só pela decisão do STJ em relação aos demais benefícios, né? Exato. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui com o pessoal o foco hoje da Receita Federal é claramente imposto de renda CSL, né? Saiu uma autorregularização, né? Porque a Receita está ganhando o assunto, né? Ela fala que ela está ganhando, então ela está sendo muito benevolente quando ela, inclusive, lhe dá a possibilidade de liquidar débitos irregulares que foram de ISS decorrente de exclusão de subvenção para investimento. E o que é débito irregular, gente? Débito irregular de exclusão de subvenção para investimento é tão somente aquela exclusão da base, né, do IRDCS de benefício fiscal tido como subvenção para investimento sem a reserva. É isso que a gente tem hoje julgado pelo STJ, é isso que a gente tem hoje na lei. Então, assim, hoje a gente não tem na lei, mas era o que a gente acha, né? Que não é, como a gente falou, claro, podem ter situações aí pontuais, mas a gente vê que por volume, a gente nunca viu isso como situação. Não é volumoso. Isso é mais uma investida da Fazenda, marketing pesado para falar assim, não, depois do julgamento do STJ eu estou ganhando. Ela não está ganhando. O julgamento do STJ, por enquanto, ele fala tão somente disso, ela está tentando fazer de todas as formas, assim como ela fazia as ameaças lá atrás, fazer com que os contribuintes passem a desistir, vamos assim dizer, da exclusão. Um pouco de marketing nisso também, como a gente falou, né? Porque ela parece... Ela quer que vocês desistam da exclusão como subvenção para investimento. Colocou um desconto generoso, né? 80%, né? Foi. Ela colocou 80% se você pagar em 12 parcelas. Então, assim... Até... Ela está querendo arrecadar de qualquer forma, porque ela já tentou ali... Ela eliminou o benefício dali para frente, de 24 para frente. Aí depois ela veio com aquelas investidas, viu que ninguém arredou o pé, com aquelas intimações pós o julgamento, e agora ela está vindo com isso aqui como se alguém estivesse fazendo essas exclusões indevidas. Eu desconheço contribuinte, e eu falei isso lá atrás, eu volto a falar, eu desconheço contribuinte que faz exclusão de subvenção para investimento sem fazer a devida reserva. E quem fazia isso, as empresas que fazem isso com crédito presumido e amparado por ação judicial. Então, assim, e agora, até sem ação judicial, alguns, porque eles já estão, assim, com mais segurança, né? Com mais... acreditando na... Se espera que o crédito presumido, o STJ confirme em repetitivo. É isso. Né? Aí você fala assim, tá, mas o foco, então, é ISS, sendo que o PIS que eu fiz, que é o problema, o foco ainda é o ISS. Por isso que, assim, acho que a gente tem que ficar alerta para o PIS e COFINS, atentos. Mas a Receita Federal, a autorregularização, ela fala de ISS a todo distante, né, dentro da IN. Então, o foco ainda é o ISS, mas a gente tem que ficar atento aí à questão do PIS e do COFINS. E aí, Clarice, para a gente estar caminhando, está fechando aqui já praticamente. Só te perguntar o que você acha nisso também, né? A gente falou, assim, sobre o que essa lei nova 14789 trouxe, alguns possíveis argumentos que podem ser levantados, as ADIs, mas até mesmo em aspectos econômicos, né? A gente viu também, assim, muita crítica, né, mesmo do qual que é o impacto prático dela ali, porque de fato ela tá, beleza, não vou entrar ali no mérito do que o STJ decidiu, que o Pacto Federativo não alcançaria os outros benefícios, mas na verdade é inevitável que isso possa desestimular, né? Isso prejudica como um todo, se a gente pensar em investimentos que são feitos. A gente viu, por exemplo, o Caiado lá em Goiás foi crítico ferrenho disso, dessa legislação, dizendo que ele é um estado que tem política de incentivo muito forte, vários outros têm, né? A gente tem também aí uma ideia de mitigar as desigualdades regionais previstas na Constituição. Então, ou seja, tem também uma ideia toda por trás de que era bom ter os estados terem essas políticas de incentivo e que esses benefícios não fossem tributados, independente se é benefício negativo ou positivo. Essa discussão, como eu falei, vamos deixar de lado. Mas eu acho que em termos econômicos também não foi bom
né, de forma macro aqui, para a gente essa lei, sabe? O governo, claramente, é o que eu estou falando, é um benefício que está aí desde a década de 70, nós não estamos falando de um benefício que é novo, né? É um benefício que ele está aí, ele já é antigo, a gente está falando de anos de benefício e o governo simplesmente, para poder fazer cumprimento de meta, ele está querendo arrecadar de qualquer forma, e não faz o menor sentido uma coisa dessa. A reserva ali era até Agora a gente tem umas perguntas, viu, João? Acho que a gente pode já seguir aí para as perguntas. Eu estou lendo aqui no chat, ó, vamos lá. Uma pergunta foi: no processo de autorregularização incentivada, o contribuinte poderá optar por regularizar somente o crédito presumido ou demais benefícios? Ou se terá que ter todas? Não, ele pode optar, né? Ele pode colocar a subvenção que ele quiser, o benefício que ele quiser, mas voltando, pessoal, isso aqui é uma investida do governo, tá? Todos os contribuintes que fazem as exclusões e têm a reserva, esses contribuintes não precisam se preocupar, considerando o que estava na legislação e o STJ. Ah, mas Clarice, agora eu quero fazer a distribuição de lucros. Aí mudou o cenário. Você quer fazer a distribuição de lucros? Tudo bem. Então, se você quer fazer distribuição de lucros, você vai passar a ter que tributar este montante. Aí a gente tem que avaliar, então, a inclusão neste cenário. Mas se a reserva de lucros está feita e está mantida, e está tudo certinho, não há que se falar nesse assunto, tá, pessoal? Tem alguma aí, João, que você... Estou vendo aqui, por exemplo, podemos optar por não reduzir a base de cálculo do ICMS, recolhendo o valor integral, mas, em contrapartida, aumentar a base do crédito presumido. Estou entendendo que, na verdade, é o seguinte, né? A redução da base de cálculo ela vai ser implementada, mas, na verdade, você não vai excluir, né? Nem poderia, na verdade, tá? Não sei se é correto o que eu entendi da pergunta aqui. Mas o que acontece? No regime novo, a ideia é que você tribute para depois a União te devolver um pedaço dos 25%. Inclusive, é um requisito desse regime novo de que as receitas sejam tributadas por IRCS. Tá? A lei nada diz sobre PIS/COFINS, mas ela prevê isso, inclusive, para falar assim, olha, se eventualmente você tiver, por qualquer razão, uma subvenção, e aqui a lei, a subvenção, a gente está falando aqui do que está mais em voga, que é ICMS, mas a subvenção ela pode ser de qualquer ente federado. Tá? Você pode ter subvenção de município, da própria União, né? Então, é isso, tá? Você teria que, a princípio, incluir aquela receita de subvenção na sua apuração, você vai tributar os 43%, como a gente falou, e depois você vai ter uma devolução parcial de 25%, e que não é bem 25% também, porque não é tudo que você recebeu que vai entrar no cálculo. Você vai ter que fazer aquela régua lá das despesas de amortização, depreciação, tá? Então é isso. Pessoal, já caminhando para o final aqui, a gente vai responder só mais uma e... Nosso prazo aí é 11h30 e eu acho que a gente já abordou tudo, né, João? Mas eu acho que tem uma pergunta aqui que é qual a estratégia que vocês acreditam que tem na Receita por trás dessa autorregularização, citando justamente a exclusão indevida de subvenção. É exatamente isso que a gente está falando. É uma estratégia marqueteira, ela é uma estratégia que o objetivo, eles já estão vendo, né, que o STJ foi favorável. Então, assim, o objetivo da Receita é que os contribuintes... É arrecadação, igual ela fez quando teve o julgamento do STJ. Então, o objetivo dela é tão somente forçar aí o pessoal a desistir da subvenção para investimento. O ponto o STJ tem sido favorável, né? E agora ainda tem essas duas ADIs aí que vamos ver se o tema vai chegar lá no STF. Não é um tema aí que vai acabar tão rapidamente, né? Mas a gente, de fato, a gente está aguardando aí o julgamento dos embargos de declaração e as cenas dos próximos capítulos estão imprevisíveis, né? A verdade é que a gente ainda não sabe o que vai vir com relação, por exemplo, essa questão do lançamento extemporâneo, do crédito e tudo, mas quem tem as reservas, não acho que é uma questão bem mais simples. Sim. E quem não tem a reserva, eu acho que é o caso de ir para o judiciário, caso queira fazer esse lançamento aí do extemporâneo, ou aguardar aí o julgamento do STJ sobre esse ponto. A gente vai ter, com certeza, esses outros desdobramentos ainda. A gente está num cenário de reforma tributária, né? Também tem PIS/COFINS vai acabar em 27, CMS 2032 para 33, mas fica todo um resquício, um histórico de discussões, né? Todo mundo que está com a ação em curso está pegando aí desde os 5 anos anteriores à ação, tem autuações que estão em trâmite no administrativo, então nem mesmo essa transição da reforma ela vai encerrar tudo isso tão cedo, né? A gente vai ter análise aí, STJ tem que analisar os EDs, como você falou, o Supremo pode reavaliar, temos ADIs,
Tem Agora, muita para quem coisa. quer distribuir os lucros, tá aí uma oportunidade. Isso. Né? Aí é uma oportunidade de descontos e tudo mais. Mas, então, pessoal, acho que a gente abordou tudo aqui, né, João? Foi num tempo, acho que quase cronometrado. eu Quase acho. cronometrado. Deu certinho com a nossa gosto de respeitar expectativa. aí o tempo. E eu acho assim, a gente tem feito muitas rodas de debate, não é a primeira discussão, né? A gente já fez um seminário no início do ano sobre esse assunto e agora a gente está fazendo esse videocast. A gente está super à disposição de todo mundo. A gente siga lá as redes sociais, porque lá no LinkedIn a gente tem chama Central Tributária, onde a gente está deslocando todos os artigos tributários que são feitos pela equipe, né? E notícias sobre autorregularização, não só sobre subvenção, sobre Notícia de outros, de né? todos os temas, de todos os tributos estão lá, a gente De tem repente a gente faz um outro videocast como esse aí de um outro tema, né? Vamos ver. Exato. E aí ele vai ficar bem atualizado sobre os eventos que a gente está fazendo. Então, fica aí o convite para participar e mais uma vez agradeço a presença de todos e uma boa sexta-feira para todo mundo. Eu falei que não ia dar o spoiler aqui no início, que é seu aniversário amanhã, vou falar no final então. Tá? A gente estava dizendo que ia tratar desse assunto numa sexta-feira ensolarada de manhã, que é seu aniversário. É um presente, ganhei de presente essa autorregularização, nada a ver, vou te falar. É difícil demais. Isso aí, obrigado, pessoal. Bom dia, gente. Até mais. Até mais. Abraço.